Olá pessoal, tudo bem? Vamos pintar aqui ó, duas batatas, uma porcelana sobre a mesa, tá gente? Por que eu estou colocando objetos assim tão simples, né pessoal? Para mostrar que as coisas do nosso cotidiano elas podem ser enxergadas de outra maneira, tá? Tudo aquilo que nós enxergamos no nosso dia a dia, nós não damos o valor devido. Então, colocando assim em arte, nós conseguimos enxergar um pouco do real valor das coisas que estão à nossa volta, não é mesmo? Vamos trabalhar aqui o fundo, tá? Com clareador incolor. Ó, pincel 456, número 14, tá? Toda a parte do fundo eu vou aplicar o clareador incolor. Ok, gente? Ainda com o 456, número 14 da Condor, nós vamos trabalhar agora ó, com o verde pistache, tá? Vamos trabalhar o fundo com o verde pistache em cima do clareador incolor, tá, gente? Coloca e esfumaça. Coloca e esfumaça. Bom, contornando aqui o tema principal e trabalhando o fundo. Vamos mostrar assim que com coisas simples do nosso dia a dia é possível criar a arte, tá, gente? Coloca e esfumaça. Vamos assim trabalhando todo o fundo em cima do clareador incolor com o verde pistache. Onde nós paramos aqui com o verde pistache, nós voltamos a trabalhar com o clareador incolor, tá, gente? Volta a trabalhar ó, com o clareador incolor. E em seguida vamos trabalhar com amarelo bebê, tá? Em cima do clareador, tá, gente? Esfumaça. Esfumaça. Mais um pouquinho de clareador. E estico. Movimentos bem circulares, ó, gente. Ok? Com o pincel número 8, tá, gente? E o verde oliva. Nós vamos escurecer aqui a parte mais abaixo aqui do fundo. Verde oliva. Pincel 456, número 8 da Condor. Coloco e esfumaço. O fundo, gente, ele ainda está bem molhado, tá? Por conta do clareador incolor. Isso faz com que a tinta deslize com mais suavidade. Mas também demora um pouquinho mais para mim perceber o resultado. Coloco o verde oliva e esfumaço, tá? Esfumaço.
esfumaça, movimentos circulares, tá, gente? O fundo já está pronto, agora eu vou trabalhar aqui a parte de apoio aqui dos objetos. Ó. Abaixo de cada objeto eu vou trabalhar com o azul bebê, tá, gente? Coloco o azul bebê e esfumaço. Esfumaço. Sempre trabalhando abaixo de cada objeto, ó, colocando e esfumaçando a tinta. Pincel é o número 14, tá? Vou trabalhar sempre abaixo de cada objeto. Temos 2 batatas e uma porcelana. Eu disse coisas simples do dia a dia, né, pessoal? Se bem que a batata está custando... está mais cara do que ouro, né, gente? Vamos colocando o azul bebê e esfumaçando, tá? Coloca e esfumaça. E à medida em que se afasta, nós trabalhamos ó, o clareador. Vamos fazendo com que à medida que se afasta, esse azul ele venha perdendo ainda mais a sua tonalidade. Azul bebê, clareador incolor. Pincel 456 14. Coloco e esfumaço. E posso voltar a trabalhar com azul bebê, ó, onde eu coloquei já o clareador. Esfumaço. Clareador. Esfumaço. Esfumaço. Azul bebê. Vamos assim então, trabalhando parte do fundo, tá? Com o pincel número 8, tá? E o cinza lunar. Nós vamos criar um pouco mais de sombra nessas dobras aqui do tecido. Coloca ó, e esfumaça ó, com a lateral do pincel para baixo, tá? Ó. Em todas as dobras aqui. Estamos assim aprendendo a fazer tecido, não é? Uma toalha aqui, mais precisamente falando. Vou trabalhando assim, ó, com cinza lunar, tá, gente? Criando as partes mais sombreadas. E eu também tenho que sombrear mais abaixo dos objetos. O mesmo pincel e o cinza lunar, tá, gente? Ó.
às vezes eu encontro um pouquinho de dificuldade porque eu tenho que me desdobrar para não passar à frente da câmera. Aí fica um pouquinho mais complicado. Eu vou falando assim que é para vocês me entendam. Ok, gente? Vamos assim trabalhando as áreas de sombra acima da mesa. Com o branco, agora nós vamos trabalhar a luz aqui. Acima aqui da toalha, tá? Com o branco. Todas as áreas de luz onde a luz é mais evidente, eu vou trabalhar com o branco. Aí alguém pode me perguntar, mas aonde a luz ela vai se mostrar mais evidente? No lado oposto, ao lado das sombras, tá, gente? Do lado oposto. A Bíblia ela nos ensina que a luz e as trevas elas não se misturam. Então, a luz ela vai ficar do lado oposto aqui da sombra, tá, gente? Coloca, ó, e já vem trazendo com a lateral do pincel. Você não pode deixar o branco carregado demais não. Você coloca e esfumaça. Com o pincel número 8 e o amarelo pele, nós vamos trabalhar aqui essa porcelana, tá, gente? Coloca o amarelo pele e esfumaça. Eu tô pegando do lado de cá porque eu vou fazer com que a luz esteja pegando mais desse lado, tá? Eu coloco e esfumaço. Esfumaço. Ok? Notem que eu trabalho leva o amarelo pele pelas linhas, ó, porque é certo que essas áreas aqui estejam mais escuras, não é? Então eu trabalho até essa parte e o restante eu trabalho com o amarelo pele, ou melhor dizendo, com o clareador incolor, tá? Coloco o clareador incolor e esfumaço. Esfumaço, integro o amarelo pele. Esfumaço. E agora eu trabalho aqui com o marfim e esfumaço. Esfumaço. Coloco marfim e esfumaço. Integro o amarelo pele.
a parte de cima aqui da tampinha, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos pegar do lado de cá. Vamos trabalhar a linha, como de costume. E vamos deixar essa área aqui em branco para trabalharmos com o marfim. Mas antes, clareador incolor. Clareador incolor. Aí alguém pode me perguntar, mas se a luz está batendo desse lado, por que está fazendo sombra aqui em cima? Se a luz ela vem de baixo para cima, gente, é lógico que ela vai fazer sombra aqui, ou seja, ela vai fazer luminosidade aqui, e a parte de cima vai ganhar uma sombra, por conta da luz estar subindo. E vai ter uma luz refletida desse lado. Então eu trabalho com o marfim. Ok? E vamos trabalhando com amêndoa, detalhando mais a peça, tá? Coloca e esfumaça, coloca e esfumaça. Colocando e esfumaçando. É sempre assim, gente, luz e sombra, tá? Com o marrom eu detalho um pouco mais a minha peça. Eu estou trabalhando aqui, tá, gente, com essa tinta aqui dourada, tá? É tipo uma purpurina, né, gente? Você coloca, ó, nas partes mais claras, tá? E esfumaça. Com o branco nós vamos iluminar algumas áreas, tá? Coloca o branco e esfuma, tá, gente? Vamos definir aqui a peça, tá? Pincel número 6, tá, gente?
Com uma poeirinha de preto nós vamos definir algumas áreas mais escuras, tá? Eu digo uma poeirinha, tá, gente? Notem que coloco com todo o cuidado para não colocar tinta demais. Eu limpo bem o pincel, tá? Eu limpo e retiro toda a carga de tinta do pincel e esfumaço. Eu volto a trabalhar com a tinta prateada, tá, gente? Que esse acabamento desgastou um pouquinho a tinta. Aliás, não é prateada, né, gente? É dourada, perdão, tá? Essa tinta de efeito purpurina dourada. Ok, gente? Terminamos assim a porcelana. Vamos partir para as batatas. Com o pincel número 8 e o ocre ouro, tá? Nós vamos começar a trabalhar a primeira batata aqui na parte de baixo, ó. Você coloca o amarelo, não, o ocre ouro, tá? E esfumaça. Coloca e esfumaça. E trabalhamos a parte sem tinta com o clareador, tá? Coloca o clareador e integra ao ocre ouro. E volta a trabalhar com o ocre ouro, esfumando para cima do clareador incolor. Vamos trabalhar aqui as áreas mais claras da batata com o amarelo, com o marfim. Com o marfim, tá, gente? Ó, coloca e esfumaça, tá? Toda a parte mais clara da batata você vai trabalhar com o marfim. Vamos assim ganhando volume na batata. Eu volto a trabalhar com o ocre, tá, gente? Ó.
volto a trabalhar com ocre. Número 6, pincel número 6 e a tinta amêndoa, tá, gente? Nós vamos criar um volume a mais aqui nessa área, aqui embaixo. Vamos ganhar um pouco mais de sombra nessas áreas, que é as partes mais fechadas aqui, parte de baixo, não é? Coloca aí a esfumaça, tá? Eu vou trabalhar com o branco aqui em cima para definir um pouco mais aqui essas áreas. Mas não é para ficar branco não, gente. Afinal de contas, batata não tem branco não, né? Mas o branco aqui é só para iluminar um pouco mais aqui as áreas de cima, tá? E essa área aqui que está mais à frente é só para iluminar. Você só coloca o branco e já esfumaça, gente. É só para a gente ganhar um pouco mais de volume nessas áreas. Então você coloca o branco e integra o restante da tinta. Ainda está faltando alguma coisa, né, gente? Para parecer mais com uma batata, não é mesmo? Então nós vamos trabalhar com o pincel filete e o marrom. Vamos fazendo aquelas pintinhas, aquelas pigmentações mais escuras na casca da batata. Só coloca, tá, gente? Ó. Você já aproveita e também escurece um pouquinho mais aqui a raiz, da onde saiu a raiz, ó. Aquela raiz que envolve a batata. Você vai colocando essas pintinhas. E à medida em que vai subindo, você trabalha com amêndoa, tá? Que é para ficar mais claro, já que a parte de cima aqui, a tonalidade dela é mais clara. Então não pode ser o marrom não, vai ficar desproporcional. O que é que acontece, gente? Tá muito artificial ainda essas pintinhas. Eu tenho que deixar ela dar uma secada. Eu tenho que deixar essas pintinhas dar uma secada e logo em seguida eu corro o pincel esfumando, tá? É esse o segredo, tá? Então, pessoal, já comecei a trabalhar essa casca da batata aqui, que é a mesma coisa de cá. Aqui já puxou, eu vou dar uma esfumada, como falei, ó. É só passar o pincel em cima, tá, gente? Dá uma desfocada. É isso. E ainda com o marrom eu vou escurecer um pouco mais aqui a parte de baixo, ó. Pode criar um pouco mais de variação de cor.
com uma poeirinha de sépia. Nós vamos escurecer um pouquinho mais, certas áreas, tá? Definindo aqui a base da nossa batata. Esfumaço. O pincel pode ser tanto o número 6 quanto o número 8 para fazer esses acabamentos. Vamos trabalhar aqui com o marrom e com o sépia, fazendo a casca aqui dessa batata. E vamos trabalhar do mesmo jeito que trabalhamos a outra batata lá, tá? Filete marrom nas partes mais escuras. Trabalho com marrom. E nas partes mais claras eu trabalho com amêndoa, tá? Trabalho com amêndoa. Deixo puxar e esfumaço, tá? Para não ficar esses pontinhos assim muito nítidos, tenho que desfocar. Eu corro o pincel em cima para desfocar. Essa é a verdade. Ok, gente? Com o pincel número 8 e o amarelo bebê, nós vamos trabalhar aqui, ó, a parte que está descascada dessa batata. Trabalho com o amarelo bebê e o clareador incolor. Clareador incolor. Amarelo bebê. Esfumaço. 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 Integro ao clareador. Com o marfim eu vou iluminar as áreas aqui, ó. A área aqui da frente. Notem que essa batata ela não está só descascada, ela está faltando um pedaço ali na frente, tá? E algumas áreas aqui em volta, tá? Da parte mais aqui do centro aqui. Com o marfim. E agora com ocre ouro e o pincel número 6 eu faço mais variações aqui. Umas variações de cor aqui.
Vamos agora iluminar um pouquinho com o branco. É como eu digo, pessoal, é sempre assim, trabalhando luz e sombra, tá? Trabalhando luz e sombra, você consegue dar mais vida à sua pintura. Com o marfim e o número 6, nós vamos começar a trabalhar aqui essa casca aqui da batata, tá? Com o marfim e o número 6. Nós vamos cobrir toda essa parte aqui de cima. Que é a parte de dentro da casca. E essa parte aqui, que é a parte de fora da casca, com ocre ouro. Coloca, ó, estica. Estica, tá, gente? Você lava e seca o pincel. E trabalha novamente com o marfim. Ainda com o ocre ouro, nós vamos escurecer um pouquinho aqui a saída, como que criando uma sombra aqui, ó, na saída aqui. Com o branco, nós vamos iluminar aqui a parte de cima. Com o marrom, chegamos ao fim de mais uma aula de pintura em tecido, não é mesmo, pessoal? Temas do nosso cotidiano que aparentemente são simples, mas que podem dar uma boa pintura, pessoal. Tudo pode dar uma boa pintura, é só você saber colocar bem dispostos no desenho, tá? E trabalhar bem as cores. Notem que não trabalho com uma grande variação de cores, não, mas o que interessa é que as cores se harmonizem entre si, né? Como já falei em aulas anteriores, as cores elas conversam entre si. Ok, gente? Até uma próxima aula. Abraços.